Na aula de hoje, iremos aprender a quantificar a massa celular e, a partir dela, construir a curva de massa seca. Para a suspensão mãe, suspendemos 20 gramas de fermento de panificação liofilizado em balão de 500 ml contendo água destilada. O fermento de panificação nada mais é do que a nossa levedura Saccharomyces cerevisiae. É muito importante que a gente consiga suspender bem essas células, homogeneizar bem esse meio, para que não haja partículas celulares que poderão então interferir na medida adequada da concentração de células presente nessa suspensão, beleza? Então vocês vão perceber que existem alguns pedacinhos de célula, alguns grumos de célula de suspensão celular. Então é muito importante que a gente tente homogeneizar ao máximo para evitar a formação desses grumos. Para a determinação da massa seca, nós iremos pesar 3 membranas de acetato de celulose de 0,45 micrômetros de porosidade em 3 placas de Petri como suporte. Nós estamos utilizando membranas de 0,45 porque estamos trabalhando com Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura. Em seguida, iremos utilizar um aparato de filtração a vácuo para filtrar 3 ml de suspensão celular, utilizando essas membranas como filtro. E, por fim, secar as células filtradas em infravermelho, repetindo este procedimento a cada 1 minuto até que a massa permaneça constante. Para a determinação da massa seca, nós vamos precisar medir antes o peso da membrana para que, após filtrada a suspensão celular, eu consiga determinar a quantidade de célula presente em 3 ml, que é o que nós iremos fazer posteriormente, certo? Então, para isso, primeiro eu vou colocar uma placa de Petri para servir como apoio a essa membrana, e esse valor do peso ou da massa dessa placa de Petri deve ser desconsiderado. Como eu faço isso? Apertando o botão de tarar a balança, para que eu possa então ter como padrão ou como referência um valor zero, como se não tivesse então essa placa de Petri presente, ou a sua massa não será considerada na determinação da massa da membrana, de tal forma que ao colocar a membrana dentro da placa de Petri, eu terei somente o valor da massa dessa membrana. Esse valor está próximo de zero. Como a gente está aqui em condições não muito propícias para determinação do peso em balança analítica, é por isso que está havendo essa variação aqui. Mas teoricamente, esse valor deve ser zero, indicando que a placa de Petri foi desconsiderada. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pesar essa minha membrana. Então, com auxílio de uma pinça, eu irei transferir essa membrana para dentro da placa de Petri. É importante usarmos essa pinça para evitar que a umidade da nossa mão seja transferida para a membrana e a gente tenha um peso inadequado, tá? Em termos analíticos, todas essas variações muito pequenas são importantes. Então, ao fazermos isso, olha só, encontramos um valor que corresponde somente à membrana aí de 0,085, 84, 83, como está vendo essa variação, a média 0,084. Todos esses valores aqui, pessoal, são valores somente de exemplo, tá? Vocês vão receber valores correspondentes à triplicata e à duplicata das próximas etapas. Esse módulo de filtração é formado por uma bomba a vácuo e pelo meu filtro. Minha membrana está aqui presente, dentro do meu sistema. Finalizada a filtração, eu desligo a bomba de vácuo e desconecto essa mangueira que estava promovendo o vácuo no meu aparato de filtração. Desenrosco para aqui, para que eu possa ter então acesso ao meu filtro, à minha membrana. Com o auxílio de uma pinça, eu vou pegar essa membrana sem encostar nas células e vou
colocá-la em uma placa de Petri. Essa placa de Petri eu já pesei previamente e vou desconsiderá-la aqui na nossa análise. Agora eu vou fazer a pesagem da membrana com células para que eu determine de fato a massa de células presente em 3 ml de suspensão celular. A gente havia desconsiderado o peso da placa de Petri, certo? Que a gente pode ver aqui, ó, que ficou como um valor de menos 80 gramas. Esse valor que apareceu aqui, após eu tarar o peso da minha placa de Petri, corresponde exatamente a essa placa de Petri, ok? Quando a gente então recoloca a placa de Petri, olha só, esse valor é desconsiderado e o valor resultante corresponde ao peso ou à massa referente à membrana junto com as células. Como a gente já havia determinado a massa da membrana sem células, basta eu pegar o valor que eu obtive agora da membrana mais células, subtrair da membrana sem células, e aí então eu terei a massa correspondente de células na suspensão de 3 ml. Para a secagem das células, nós vamos utilizar a luz infravermelho durante 5 minutos. Então eu vou ligar aqui o aparelho e colocar dentro aqui, diretamente debaixo da luz, a nossa placa de Petri contendo a membrana e as células durante 5 minutos. Então, os 5 minutos, nós iremos retirar a placa de Petri contendo a membrana já seca da luz do infravermelho e transferir essa placa com essa membrana para um dessecador a fim de equilibrar a umidade presente nas células, já que por meio do infravermelho a gente pode ter retirado mais umidade do que de fato é nas células se eu estivesse trabalhando com um processo real. Então, a fim de equilibrar essa umidade, a gente vai agora transferir essa placa de dessecador, ok? Coloquei aqui no dessecador, vou fechá-lo e deixar por 5 minutos até que haja o equilíbrio da umidade. Então, pessoal, após o dessecador, nós iremos pesar novamente e anotar o valor desse peso e novamente submeter a secagem em infravermelho essa membrana. Feito isso, após 1 minuto, só que agora a gente vai fazer isso de 1 em 1 minuto. Após 1 minuto, a gente novamente mede o peso dessa membrana até que não haja variação. Quando então essa massa permanecer constante, a gente determina a quantidade de células presente na membrana após a filtração, ok? Para a determinação da absorvância celular, nós precisaremos primeiro realizar algumas diluições, a fim de atender à lei de Lambert-Beer, que diz que a absorvância deve estar na faixa entre 0,050 e 0,500. Aqui nós vamos utilizar um espectrofotômetro de luz UV visível com um comprimento de onda de 570 nanômetros. Essas diluições serão realizadas utilizando balões volumétricos de 50 e 100 ml juntamente com água destilada. Feita as diluições e a partir das informações obtidas para a pesagem das membranas de acetato de celulose, nós poderemos calcular a concentração celular para cada uma destas diluições. A concentração celular será calculada a partir da equação apresentada na apostila, em que esta concentração é igual à massa obtida nas pesagens das membranas, a média desta massa, dividido pelo fator de diluição correspondente a cada uma das diluições. Obtidas essas informações de concentração celular em massa por volume e absorvância, nós poderemos correlacioná-las a partir de uma curva padrão, também chamada de curva de calibração de massa seca, em que esses dados serão linearizados, tendo como eixo X a concentração celular e eixo Y a absorvância. Lembrando aqui que a nossa equação passará pelo ponto 0, 0, não tendo, portanto, o coeficiente linear da equação de reta. E o coeficiente de correlação R² deve ser próximo de 1.
Os fatores de diluição de 50, 70, 100, 160 e 339 foram assim definidos, pois atendem à linearidade na equação de Lambert-Beer, ou seja, as suas absorbâncias equivalentes estão dentro da faixa de 0,05 e 0,500. Os volumes de suspensão celular a serem pipetados em cada uma dessas diluições foram calculadas e estão apresentadas na aula correspondente ao relatório em que eu explico para vocês e apresento os dados que vocês irão utilizar como resultados. Pessoal, essas quantidades pequenas de solução celular que eu tenho que pipetar, eu estou utilizando aqui uma micropipeta de 1000 microlitros ou 1 ml. Essa faixa de 100 a 1000 significa que eu consigo medir com precisão 100 microlitros até 1000 microlitros, ou ainda 0,1 ml até 1 ml. Então, olha só, depois de feito com todos, vou fazer só um exemplo para vocês, que é o de 0,295. Basta eu colocar aqui, ajustar na minha micropipeta 0,295, que ela irá então pipetar, será possível pipetar esse valor tão pequeno a ser adicionado no balão de 100 ml. Okay? Então, homogeneizar esse meio e proceder com a leitura da absorbância em espectrofotômetro de luz UV. Bom, pessoal, então agora a gente vai determinar a absorbância das nossas diluições. Trouxe aqui para vocês 3 exemplos e mais a absorbância da solução mãe, para vocês perceberem que de fato o valor da absorbância estoura aquela linearidade que a gente precisa obter, entre 0,05 e 0,6. Para isso, para determinar essa absorbância, eu tenho que utilizar um padrão que nós chamamos de branco, comparativo, para verificar em relação a ele quanto de absorbância nós temos em cada uma das minhas amostras, sejam essas amostras ou seja qualquer uma amostra. Então o nosso branco, a nossa referência, aqui vai ser a água destilada, ou seja, não tenho célula aqui dentro, então na hora que a luz atravessar, nós não teremos absorbância. Então, começando a determinação da absorbância, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ajustar o meu comprimento de onda, que de acordo com o relatório de vocês é 570 nanômetros, tá certo? Como eu faço? Alterando aqui nesse nosso botão e colocando 570 nanômetros. Infelizmente não está funcionando, então a gente não vai conseguir mudar, mas a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, mudar, estabelecer ou definir corretamente o comprimento de onda. Correto. E aqui, nesse nosso espectrofotômetro, nós temos que escolher a opção A de absorbância para poder determinar corretamente a absorbância de cada uma das nossas suspensões. Vou pegar então a minha cubeta com água e vou colocar aqui dentro do equipamento, ok? Então eu vou ajustar de tal forma que essa parte mais visível, que não está embaçada aí para vocês, possa ficar contra esses feixes de luz, ou seja, o feixe de luz que vai atravessar aqui a cubeta tem que atravessar essa parede mais clara e não essa parede embaçada que a gente viu aí no vídeo, ok? Então coloquei aqui, fechei, apertei 0 e aí eu tenho então o meu padrão 0, o meu branco, que é o valor de referência. Então, a partir dele, agora, ao acrescentar, então, células, é que eu vou ter o valor de absorbância. Vamos testar agora com a solução mãe sem diluição, só para a gente ver como será essa faixa de absorção. Olha só, qual é o valor da absorbância? 2,789. Esse valor está completamente fora da linearidade da absorbância de acordo com a lei de Lambert-Beer. É por isso, então, que nós iremos diluir 50, 100 e 339 como exemplo. Obviamente que vocês terão aí respostas de mais outras duas diluições e começaremos com a diluição de 100 para que a gente possa
saber quais são as outras que nós iremos definir. Como a gente já tinha visto anteriormente, nós definimos 50, 70, 100, 160 e 339, justamente porque a gente já sabia mais ou menos quanto era a absorbância de 100 vezes. Pegando então agora como exemplo o 340, quase 340 vezes de diluição, teremos agora aí uma diluição dentro da faixa esperada, 0,273, ok? Então, sempre que a gente vai medir diferentes diluições, é preciso descartar a diluição que a gente acabou de medir, lavar essa cubeta bem com água destilada, para então proceder à medida da outra diluição, de tal forma que a diluição anterior não atrapalhe a determinação da concentração de células, em termos de absorbância, da medida posterior. Para entendermos um pouco mais sobre as medidas de absorbância e o uso de um espectrofotômetro de luz, segue agora um vídeo do canal Coltec Tube, em que é apresentado os princípios básicos de um espectrofotômetro e como utilizá-lo. Bons estudos! Antes de falar sobre a parte prática de como fazer a medida, vale a pena entender o que ocorre quando usamos o aparelho. No aparelho, temos duas lâmpadas. Uma delas emite luz no ultravioleta, que nós não conseguimos enxergar. A outra é uma lâmpada que emite luz visível, de todas as cores. Quando a luz atravessa uma solução, dependendo do tipo de substância, ela pode absorver uma parte da luz. Se usamos uma fonte de luz visível branca e ela atravessa uma solução de um corante, como essa aqui, o que vai ocorrer é que a luz vermelha não vai ser absorvida, vai passar direto. Já as outras cores vão ser retiradas da luz branca. O aparelho possui um sistema óptico que separa a luz branca em seus componentes. Esse sistema faz com que apenas uma cor atravesse a amostra de cada vez. Vamos fazer o aparelho fazer uma medida por todo o espectro visível e poderemos ver as cores passando aqui projetadas nesse papel branco. Para colocar as amostras no aparelho, são utilizadas cubetas, que são esses pequenos recipientes que podem ser de vidro, quartzo ou plástico, de acordo com o comprimento de onda que vai ser usado na análise. Normalmente usamos cubetas de 10 mm de largura, de 1 cm. As cubetas devem ser seguradas apenas pelos seus lados foscos e devem ser preenchidas com a amostra até a altura atingida pelo feixe de luz do aparelho. E é importante lembrar que elas devem ser colocadas deste modo no aparelho, com os lados transparentes voltados para a direção do feixe. Antes de fazermos a medida, precisamos ajustar o aparelho para que ele desconte qualquer absorção de luz proveniente da cubeta ou do solvente utilizado. É o que chamamos de fazer o branco do aparelho. Para isso, colocamos o nosso solvente, que é a água destilada, em uma cubeta e vamos colocá-la no aparelho. Temos que limpar bem a cubeta. Introduzimos no aparelho. No computador, nós mandamos o aparelho varrer todos os comprimentos de onda. Ele vai atribuir um valor de 0 para a absorbância de todos esses valores. Para fazer a medida da absorbância de uma amostra, devemos colocá-la em uma cubeta idêntica àquela usada para se fazer o branco. Vamos limpá-la muito bem e introduzi-la no aparelho. No computador, vamos pedir para ele fazer uma varredura e vamos entrar com os valores do comprimento de onda inicial e final. Também podemos ajustar os valores da escala da absorbância, que é a escala vertical, e vários outros parâmetros. O aparelho vai medir a absorbância em cada comprimento de onda, gerando um gráfico que chamamos de um espectro de absorção.
Podemos preparar soluções, como as desse corante alimentício, com concentrações diferentes e medir a absorbância de cada uma dessas soluções. Com isso, nós podemos saber a absorbância no máximo, no comprimento de onda máximo de absorção de cada uma delas. E podemos preparar, então, uma curva de calibração, ou seja, uma curva que nos diga qual é a absorbância para cada concentração. Com isso, a gente pode descobrir a concentração de uma solução desconhecida apenas medindo a absorbância.